Você vê, o mundo é totalmente incerto, que nós temos que estar preparados para essa incerteza, que nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim, de repente o dólar sobe, de repente o dólar cai, aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu avô, seu bisavô, você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos alunos de graduação. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Eu acho que isso é muito importante para professores que estão nos assistindo, ensinar para o jovem que está sendo formado, está em formação na faculdade, que paciência e persistência são duas características que distinguem o profissional do amador. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento mostrando, eu vou traduzir depois para vocês em português. A sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu, esse comunicado. Mas com isso, Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar prêmio Nobel, e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. Se bem que tem questionamentos sobre isso, mas muita gente aceita ele como um indivíduo que fez mais diferença no século XX. E foi reprovado. Não se aceita o trabalho dele. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Einstein estava anos-luz na frente dos colegas, a ponto de ser reprovado e não aceito para ser professor de uma universidade.
Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque tem alunos, que nós estamos aqui assim, ensinando, que tem esse tipo de mentalidade, que vai revolucionar o mundo, e nós temos que estar aqui como professores para apoiá-los, mesmo que a gente não entenda o que é a contribuição que eles têm para trazer. Eu gostaria de mostrar para você o que é saber, o que é consciência de saber. Eu vou começar pelo número 1. Eu não sei e não sei que não sei. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora ou uma grande escritora e lança seu livro, o primeiro livro, aos 76 anos de idade. Ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe, e você está consciente que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim: senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. No ensino superior, o que nós deveríamos estar fornecendo para os nossos alunos não é o conhecimento abstrato, porque esse entra num ouvido e sai no outro. Você que já se formou há mais de 10 anos, se eu trouxer você de volta para a sua faculdade e der para você a mesma última prova que você fez quando graduando, eu te garanto que você não tira metade da nota que você tirou naquela época. Porque muito daquele abstrato que você aprendeu já não existe mais no seu cérebro. Sumiu. O que realmente permaneceu é aquilo que você tem competência de ação. Se você aprendeu a nadar e tem 20 anos que você não nada, eu te colocar numa piscina aqui, você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 30 anos atrás, e você não anda de bicicleta há mais de 20 anos, eu vou lhe trazer uma bicicleta e em poucos minutos você vai estar andando. Porque aquilo ficou com você para o resto da vida. Aquilo traduz em competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento que tem que ser passado para aqueles que estão cursando um curso superior. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação. O saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de 2 formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.
Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês, que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai, do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não. Eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia, naquele final de semana, ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema, existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens. A aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos. Eles que nos fazem crescer.